Oi, gente, então hoje nós vamos aprender a fofura do cestinho aí que a gente usou no kit maternidade, como aquele cestinho maior onde a gente coloca os produtos de higiene, o talco do nenê, o perfuminho, as pomadinhas, né? Aquele cestinho maior. Para fazer esse cesto, eu usei base de acrílico, tá? Essa aqui tá com a película, ó. Nós vamos tirar a película aqui para usar. Eu sempre falo aqui que às vezes, né, quando eu vou fazer, normalmente para cliente, eu tiro só a bordinha e vou crochetando. Vou crochetando aqui, né, e vou deixando a proteção na película. E só tiro na hora de enviar para o cliente, para ele bem bonitinho. Mas aqui na aula eu vou tirar para ficar fácil a visualização, senão vocês ficam enxergando esse papel feio aqui, né. Mas, ó, que é o jeito que a gente vai tirando. No acrílico, ela é mais grudada do que no MDF, tá? Então, ele é mais chatinho de tirar um pouquinho aqui, mas é fácil. São uns detalhezinhos aqui que tu tem que ir puxando, ó, de um lado, nesse acrílico que veio nessa vez, de um lado ele é branco, do outro ele é transparente, ó, e aí tu vai tirando, tá? Tira toda a bordinha. Mas, aqui, ó, pra fazer esse cesto aqui, marshmallow, olha que coisa mais linda essa combinação de cores, né? Eu usei, ó, ele por dentro. Eu usei aqui, tá sujinho, viu? Eu tirei a película dele e começa a sujar, por isso que eu gosto de deixar bem até o final. Eu usei aqui a base de 12 centímetros, arredonda, tá? No primeiro vídeo aí eu mostro as bases que a gente usou, todas as medidas, né? Que é um padrão aqui, mas você pode aí usar com outras medidas, outras bases. Só tô te dando aqui uma noção, né? Pra tu ter uma noção do que tamanho precisa, mais ou menos, pra caber aí todo o material do kit higiene, tá? Esse aqui eu fiz com 12, que é o que tem padrão no nosso kit. Que se tu for lá no site olhar e adquirir esse, vai ser esse aí, vai ser uma de 12 e mais duas de 8, né, pro porta-cotonete e algodão. Esse cestinho aqui, eu fiz ele no ponto marshmallow todinho, que é o que eu vou ensinar aqui, tá? E depois nos outros, eu fiz um detalhe, né, como eu mostrei aí no primeiro vídeo, desse ponto marshmallow em cima, pra linkar, né, pra fazer o kit, o conjunto, de um cestinho com o outro, mas a ideia dessa aula era mostrar esse ponto aqui, né? Uma das ideias desse mês era, além de mostrar um kit de maternidade, aí te dar uma visão de como fazer, qual as medidas, assim, né? Não ideais, mas tá, não são as medidas aí ideais, não quer dizer que tenha que ser assim, mas é uma medida aí pra te dar uma noção, né? Pra quem tá começando, principalmente, do que precisa, tá? Então, esse é o cestinho todo no ponto marshmallow. Eu usei 3 cores aqui do filme LA, que eu vou começar hoje nessa corzinha aqui, que chama mousse de maracujá. E eu vou fazendo uma base um pouquinho maior. Essa aqui é a de 15, que eu tirei agora a película, tô tirando aqui. Ela é um pouco maior do que a que eu uso no kit ali, tá? Mas eu vou fazer porque eu vou dar outro fim para esse cesto depois. Ela não, né? Não vou usar ela no kit. Eu vou só te ensinar como fazer aqui. Mas a do kit, então, tem 12 centímetros. Se tu for fazer pro kit, o ideal aqui pode ser de 15, pode. Vai ficar um cestão bem grande pra pessoa guardar um monte de coisa. Daí vai da tua cliente aí, ou pra que fim tu tá usando o cesto, né? Tá bem? Vamos começar? Então, gente, nós vamos começar aí com a agulha 6, tá? Eu sempre uso a 6 nas bases. Pode ser a 6,5, pode ser a 5,5, tranquilo de fazer, tá? Normalmente eu uso a 6, uso uma 13,5 pra puxar fio quando precisa de um... Às vezes eu quero passar 2 no mesmo, então eu uso uma mais fina, tá? O fio de malha que eu vou usar é o Meriá, um fio de 35 milímetros da Meriá que a gente tem aqui na loja. Esse aqui, então, como eu já falei, é a cor mousse de maracujá. E aqui neste modelinho, eu usei o verde bebê, o rosa bebê e o champanhe, tá? Então, aqui eu vou começar com o fio
mousse de maracujá em qualquer ponto. Aqui eu vou escolher um furinho da base. Vou deixar aquela sobrinha que eu sempre digo aí, ó, bota uma mão assim aberta, ó, e deixa uma sobra aí de uns 20 centímetros. Lacei e puxei pra frente, tá? Aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto baixíssimo em toda a volta da minha base. Eu sempre trabalho assim, né? Como já falei nos outros vídeos, eu sempre faço ponto baixíssimo em toda a volta da base. Deixo aquela sobra lá pra finalizar, né? E vou fazendo ponto baixíssimo. O que é o ponto baixíssimo para quem tá iniciando? Insere a agulha no próximo furo, laça o fio, traz pra frente e passa um por dentro. Opa, bem na hora escapa. E passa um, tava olhando pra câmera, por dentro do outro, tá? Baixíssimo. Eu vou fazer essa correntinha em toda a volta até chegar no último. Vou fazer aqui, lembre de deixar a mesma atenção para que todos eles fiquem iguais aqui, ou bem semelhantes, tá? Vou fazer a voltinha e te mostro aqui. Cheguei aqui, gente, no último ponto e vou inserir minha agulha normalmente, só que agora eu vou puxar aquele fiozinho de sobra e não mais o do rolo. Trouxe pra frente, passei por dentro do outro e puxo essa sobrinha toda pra frente, tá? Vamos finalizar ele aqui com a agulha mais fina. Eu vou inserir minha agulha por baixo da primeira correntinha, lá no primeira correntinha que eu tenho, ó, sem passar pro outro lado da base, só inserir por baixo e laçar esse fiozinho pra lá pra cima. Lacei pra cima. Agora o que eu vou fazer? Ajustei aqui. Vou colocar aqui ele lá pra trás e ele tem que voltar aqui pro mesmo lugar, ó. Tá? Ó, aqui onde eu tô saindo com ele, eu preciso dar a volta e voltar com ele ali. Então, eu inseri minha agulha por trás da base e pelo meio da correntinha e vou puxar esse fio lá pra trás, essa sobrinha. Lá pra trás. Puxei tudo lá pra trás e agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma base, um ponto baixo em toda a volta da minha base. Tem uma aula aqui na comunidade sobre bases acrílicas e PDF, redonda, tá? Que eu te ensino a ter aquele olhar de como saber onde ter aumentos. Nessa base, eu cheguei a fazer 8 aumentos, tá? Tu vai perceber que uma base de tamanho para outra muda a quantidade de aumentos no teu ponto, no mesmo fio e com a mesma tensão da tua mão, né? Porém, o que importa é tu ter o olhar de saber onde colocar o ponto, o aumento, tá? Esse aqui eu coloquei 8, mas não adianta eu te dizer aí que tu tem que colocar 8 pontos, porque a tua tensão é outra, a tua base pode ser outra, o teu fio pode ser outro. E a tua agulha também. Então, não tem uma receitinha aí que eu possa te dar, perfeita. Mesmo que tu esteja usando a mesma base, o mesmo fio, a tua tensão vai ser diferente. Então, o que eu posso e como eu ensino, tem lá nessa aula bem detalhada de bases redondas com acrílico, tá? Eu tô meio ofegante porque eu estou bem gripada. E aí, aqui eu vou te passar mais rapidinho sobre como ter esse olhar na base redonda, porque lá nessa aula a gente tem mais detalhado, mas eu vou para quem tá iniciando aí com bases, eu vou falar aqui um pouquinho. O que eu vou fazer? Eu vou inserir minha agulha neste furo da base, onde tá o meu fiozinho de sobra, ó, esse aqui, tá? Inserir. Vou puxar o fio do rolo pra frente, trazer da sentido e direção, lembra que eu falo? Sentido e altura, ó, altura e sentido que eu quero que ele fique assim, né? Então, eu já dou o sentido, laço e fecho, ponto baixo. Essa sobrinha eu vou vir costurando junto e eu vou fazer aí os pontinhos, tá? Vou ir fazendo um em cada furo, um ponto baixo em cada furo da base, inserindo a agulha no meio da correntinha, laça por trás, traz pra frente, dá altura e direção, laça e tira, ó. Notem que ele já vai ficando no sentido que eu quero. E assim eu vou fazendo até eu perceber, com aquele olhar, de que o meu ponto está inclinando e de que eu preciso de um aumento, ó. Aqui eu vim com os pontinhos e aqui, notem que ele deu ó, ele não tá reto comigo aqui, ele tá assim.
Então, aqui eu preciso de uma base, de um aumento, porque se eu endireitar ele, eu tenho um buraco aqui. E eu não quero buracos, então esse é o olhar que tu tem que ter. Quando o teu ponto está inclinando, tu vai fazer outro no mesmo local, tá? Se tu não tiver esse olhar, o que que acontece? A tua base vai dar problema na subida, o teu cesto vai dar problema na subida. Ó, botei 2 juntinhos e endireitei o meu ponto agora, tá retinho, tá? Então, observe sempre, ó, se ficar esburacado, aparecer a base aqui, tá com problema de base, tá? Tu tem que ir com esse olhar, não deve aparecer a base ali, e o ponto tem que estar retinho, ou seja, tá bem preenchido o espaço. Numa base circular, a gente precisa de mais aumentos do que numa base quadrada retangular, porque tu tá fazendo curva o tempo inteiro, o ponto tá todo o tempo girando. Então, tu precisa aí ter esse olhar sempre para onde eu vou precisar de aumentos, ó. Aqui, para mim, o meu ponto já deitou de novo, tá vendo? Ele já fez assim, ó. Ele não está mais assim, então eu vou botar outro aumento. E aqui, de novo, vou seguir aí, então, com pontos baixos em toda a base, com esse olhar, tá? De que o meu ponto está inclinando ou a minha base está aparecendo. Lembrem que ele tem que ficar um do ladinho do outro sem ter afastamento assim, ó, sem aparecer, mesmo que seja assim pouquinho, ele não deve, ó. Aqui o meu ponto inclinou de novo, eu vou botar outro aumento, tá? Não tenha medo aí de achar que tá botando muito aumento se o teu ponto tá inclinado, né? Cuida para não botar demais, né? Cuida, esse olhar que tem que ter, ele tem que estar inclinadinho no ponto de que se tu afastar, se tu for endireitar aqui o ponto, ele vai ficar esburacado, tá? Para não dar problema na subida. Então é isso. Ó, aqui o meu ponto inclinou de novo. Então tu tem que perceber que se eu endireitar o ponto reto, eu tenho um buraco aqui, eu tenho que ter aumentos. Vou fazer até o fim e te mostro quantos aumentos eu fiz. Cheguei aqui, gente, no meu último pontinho, tá? E, ó, fiz aqui, no total já fiz 7 aumentos, tá? Aqui, ó, o meu primeiro, ele sempre fica inclinadinho, né? Porque eu já começo puxando ele. Então, eu gosto de fazer um no fim aqui, juntar o meu último ponto, juntar com o primeiro, tá? Fazer um aumento no primeiro ponto. E aí, eu junto isso, fica mais uniforme. Então, aqui também deu 8 aumentos, tá? Não quer dizer que aí para você vai dar 8 aumentos, você tem que ir com esse olhar, tá? Então, aqui deu 8 aumentos igual ao outro, mas fui eu que fiz com o mesmo fio, mesma base e mesma agulha, né? Então, eu vou fazer agora o quê? Agora eu vou fazer uma carreira de baixíssimo aqui, ó, para dar esse acabamento. E a gente subiu o cesto, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou inserir minha agulha entre aqueles dois pontinhos lá, tá? O último que eu coloquei e o primeiro. Eu vou inserir minha agulha embaixo da correntinha e laçar o fio de trás para frente, ficando com 2 na agulha. Passo um por dentro do outro, o primeiro baixíssimo. Daí eu vou fazer isso em toda a voltinha. Laço, trago para frente, um dentro do outro, baixíssimo. Laço, tá? Lembrando que a minha agulha vai sempre entre os dois pontinhos próximos, tá? Embaixo dessa correntinha, ó, aqui, entre os dois pontos, laço, passo um por dentro do outro. E aí, eu vou seguir aqui toda a voltinha e já te mostro. Gente, cheguei, fiz o baixíssimo em toda a carreirinha, né? Em toda a volta, ó, que bonito que ele fica o acabamento. E cheguei aqui no último, ó, tá vendo? Aqui é o meu último ponto, ó, que eu consigo inserir e fazer um baixíssimo. Laça, traz pra frente, um dentro do outro e tira. Porque agora aqui eu já tenho ponto, não consigo mais fazer. Então, esse era o último. Eu vou cortar aqui pra finalizar o meu ponto. Da mesma forma que eu fiz o outro, eu vou puxar todo pra frente, tá? E aí, vou fazer esse acabamento. O que que tu vai fazer aqui? Tu vai esticar, ó, dar uma esticadinha e vai ver que a tua correntinha aqui tá no meio dessa correntinha aqui de trás, né? Então, ela já tem duas aqui. Eu preciso inserir minha agulha
E aí eu tô pegando uma mais fina pra vocês visualizarem melhor. Minha agulha embaixo da próxima, ó. Aqui, ó, eu não consigo botar que eu tô ali com o ponto ali, né? Ó. Então, aqui na próxima, eu vou laçar, puxar esse fio lá pra frente, cima, tá? E agora, o que que eu vou fazer? Vou virar e vou puxar, fazer essa voltinha pra completar aqui, ó, minhas correntinhas, tá? Vou fazer ela fazer essa voltinha e voltar pra cá. Se eu quero que ele volte pra cá, eu vou botar minha agulha na diagonal e vou inserir ela na diagonal com essas duas alcinhas. Ó, inserir ela na diagonal, tá? Pegando a alcinha, botando no meio aqui da correntinha, né? Essa alcinha e essa da lateral, tá? Meu fio vai sair aqui na lateral, eu vou laçar e levar lá pro meio, lá pra lateral, ó. Pronto, finalizei, tá vendo que aqui todos estão iguais. Finalizei as correntinhas. E agora eu preciso finalizar na lateral. O que eu vou fazer aqui, eu vou esticar também pra gente visualizar melhor, ó. E vou inserir minha agulha embaixo dessa correntinha aqui, que está travadinha ali, ó, está ali, ó, tá vendo que ela é enfiadinha aqui, ó, tá? Consegue ver aqui que tem um buraquinho, então é aqui que eu vou puxar, ó, trazer pra frente, ó, fechei minhas argolinhas aqui, tá vendo? Fiz todas iguais em cima e do lado, mas eu tô com esse fio aqui e eu preciso finalizar ele, né? Então, eu vou puxar por cima desse, lá pra trás, ó, lá pra dentro do cesto. Vou inserir aqui em algum ponto, por trás, ó, peguei duas também, tá? Tô no meio dele pra onde eu quero que ele volte e vou tirar lá pra trás, ó. Ajustei, estica pra ajustar bem, então agora todas as minhas correntinhas estão perfeitas, tanto aqui quanto aqui, tá bem? Esse é o nosso acabamento perfeito, né? E agora eu vou subir o meu cesto. E como todo cesto, a primeira carreira é de ponto baixos na subida, né? Então, eu vou pegar o fio de novo aqui, vou escolher um ponto e vou laçar aí no meio, né? Pela lateral, no meio, mas eu sempre pego aquela alcinha interna ali, né? Tá? Então, eu fico com duas na agulha por segurança e estética do meu cesto para não esburacar, tá? Peguei essas duas. Vou deixar uma sobrinha aqui para segurança, né? Para prender o fio, laçar e trazer para a lateral, ó. Tá aqui minha sobrinha, tá? E tá aqui o fio do rolo que eu tô usando. Trouxe para a lateral, eu preciso dar altura e direção. Agora eu quero que o meu cesto suba, eu não quero mais que ele fique assim como eu tava fazendo aqui. Eu quero que ele suba, então eu já dou a direção para que ele entenda o que eu quero fazer, tá? Se eu fizer todo o meu cesto assim e depois direcionar, ele não vai ficar bem estruturado e bonito. Então, eu vou deixar esse fiozinho aqui para esconder, pegar o fio da agulha para laçar, do rolo, desculpa, laçar, ó, dando a direção que eu quero já, laçar e tirar. Ponto baixo, já no sentido que eu quero ele, tá? Então, agora eu vou fazer um pontinho baixo em toda a volta, sem aumentos, tá? Normal, agora eu não preciso pensar em aumentos, porque eu vou subir o meu cesto reto, né? Então, vamos lá, todo o cesto, toda a volta, uma carreirinha de pontos baixos. O que que é importante lembrar aqui? Pegar o fiozinho, deixa eu só terminar aqui, ó. Terminando de esconder a sobrinha ali, ó, tá vendo? Escondi toda a minha sobrinha, ó, aquele fiozinho ali veio escondido. E agora aqui, ó, eu consigo mostrar melhor. Eu vou pegar, vou inserir minha agulha na lateral, no meio, aqui no meio das correntinhas. E vou pegar mais aquele interno. Ó, fico com duas, laço, dou sentido, altura aqui e laço. E aí, vou fazer em toda a volta. Volto aqui pra te mostrar o cestinho, a primeira carreira de pontos baixos. Gente, fiz toda a voltinha e notem como aquela quantidade de aumento ficou perfeitinho no meu cesto aqui, ó. O círculo ficou perfeito, tá? Que é a sobrinha, tá? Que eu já posso cortar, porque eu vim com ela escondendo ali, né? Então, eu posso cortar essa sobrinha.
E ó, ficou perfeitinho, bem retinho, tá? Eu não vou ter problema de cesto afunilando aqui, porque eu fiz esse olhar nos aumentos aqui, tá? O que que a gente fez aqui? Fiz um ponto baixo em toda a volta e cheguei aqui no último. Importante pensar que agora a gente vai começar com os pontos marshmallow aqui, então eu não faço mais ponto, não é ponto baixo centrado, então a minha agulha vai entrar embaixo desta correntinha para fazer o fechamento. Entre os dois primeiros pontos, eu vou laçar essa argolinha e botar lá para trás, tá? Então, agora o que que eu preciso? Eu preciso inserir minha agulha embaixo desses dois aqui, ao lado de onde eu tô inserindo esse fiozinho lá para trás, ó. Do lado, né, anterior a ele, ó. Meu fio tá saindo ali, ó. Eu tô inserindo para lá. Nesse meio, bem nesse meio aqui, ó, onde eu finalizei aqui, é onde eu vou inserir minha agulha, tá? Vou passar essa argolinha lá para trás. E inserir minha agulha aqui embaixo. Quando eu inserir aqui, eu já laço o meu fio na agulha e ajusto aqui de uma forma que fique, ó, justinho aqui, né, perfeitinho, não muito puxado e nem muito solto. E agora eu vou laçar essa aqui, esse fiozinho, levar lá por dentro dos dois e sair aqui. O que que aconteceu aqui? Aqui eu tô fazendo um ponto baixo de novo, só que eu vou dar a altura, tá, que eu quero pra ele, e não vou fechar. Eu vou fazer um marshmallow, eu vou lá pra trás, eu vou no ponto anterior, entre os dois anteriores, só que no pé, tá? Eu vou botar o meu fio aqui, e aqui eu vou pegar a agulha mais fina, eu vou botar, eu acho que o meu fio do fone tá aí, tá? Vou botar a agulha, ó, vou cruzar aqui na diagonal, vou voltar um ponto, mas no pé, aqui, ó, entre os dois últimos, tá? Da minha carreirinha, quando eu finalizei aqui, ó, esses dois últimos, eu vou voltar com a agulha pra lá. Então, ó, eu tô com a agulha aqui, dei a altura e vou voltar lá no pé, tá? Vou inserir, trazer pra frente, ficar com dois na agulha, não vou passar um por dentro do outro e vou esticar na altura que eu preciso do próximo ponto. E aí eu vou fechar os dois. E aí ele vai dar essa torcida de ponto marshmallow, ele fica torcidinho, tá? E o que que a gente precisa aqui? Agora tu tem que enxergar no ponto marshmallow que o teu ponto tá ali, ó. O teu fio tá aqui, ó, tá vendo? Dentro desse torcidinho, porque a gente torceu ele por cima do outro. Então o teu ponto tá aqui, escondidinho ali atrás, ó. Então tu tem que ir no próximo, tá? Tem que ir lá no próximo. Ó, agulha no próximo, embaixo da próxima correntinha, laça, dá aquela altura e vai lá no ponto anterior, ó, cruza, tá? Se eu tô aqui, eu vou nesse aqui. Então, eu vou aqui, laço, cruzo de novo, dou a altura, laço e tiro. Importante é, ó, enxergar, aqui, ó, não faz assim, estica e dá a alturinha ali necessária para o cesto ficar bem retinho, tá? Então, eu vou no próximo, ó, o meu fio tá aqui, eu vou nesse, laço, dou uma altura, vou lá no cruzado para trás, lá no pé do ponto, laço, dou a altura aqui, estico e aí laço. Lembra sempre de que a tua agulha tem que estar no sentido, na direção ali e com a altura ideal. Peraí que aqui ele cruzou, aqui, com a altura ideal ali, ó. Não posso fechar meu ponto assim, ó, tá? Não posso vir com o fio aqui. Eu tenho que ir com a agulha esticada lá na alturinha que eu preciso, laça e tira. E aí eu vou fazer pontos assim em toda a voltinha. Acho que dá pra entender aí, né? Sempre, opa, no próximo, voltando lá no pé do ponto anterior e fazendo esse ponto marshmallow em toda a volta, tá? Então, é esse olhar só no ponto marshmallow que tu tem que ter. Tu vai inserir, vamos fazer mais uma vez com calma aqui, tá? Ó, no próximo, tá? Eu tô nesse aqui, escondidinho atrás. No próximo, laça, traz pra frente, dá alturinha, em vez de fechar, como tu faria normalmente, tu vai com ele lá no pé, ó, cruza na diagonal, no pezinho aqui do anterior, laça, fica com 3 agora na agulha
estica, ó, no sentido, laça e finaliza, tá? E ele vai dando essa torcidinha. No teu olhar de cima, tu vai ver que ele vai ficando pra fora, assim, ó, mas o cesto vai ficando bem bonito, bem estruturadinho, reto, igual esse, ó. Tá vendo? E assim eu vou fazer em toda a volta e volto para te mostrar só o fechamento dessa carreira, que todas as carreiras vão ser igual e eu vou ter uma troca de cor. Então eu vou te mostrar esses detalhes pra gente subir o cesto. Oi, gente, aqui eu fiz 2 carreiras já do ponto marshmallow e fiz para te dar umas dicas, tá? O que acontece é que o que é importante nesse ponto é que, primeiro, tu cuide sempre aonde tu vai inserir a tua agulha na hora de tu voltar ali e fazer a diagonal aqui, puxar o fio. Por quê? Porque se tu colocar em pontos diferentes a cada ponto, o teu resultado final do cesto não vai ficar perfeitinho aqui, tá? Vai ficar com umas falhas e internamente ele não vai ficar um cesto tão bonito. Então cuida para te ter um cesto perfeitinho aqui por dentro também. Então a gente observa onde a gente coloca a agulha na hora de voltar. Vou te mostrar aqui na carreira, a próxima carreira, para que todos os pontos fiquem igual aqui, ó. Aqui eu fiz de propósito para te mostrar aqui, ó. Eu vim botando a minha agulha ali em lugarzinho certinho e aqui no último eu coloquei no lugar errado que eu não estava colocando, tá? No lugar diferente do que eu estava colocando os outros. E aí tu vê, tu nota que aqui eles estão colados, ó, juntos, e aqui não, ó. Tá vendo? Essa diferença aqui, ó, aqui não tá junto, aqui tá colado. O que acontece aqui? Eu coloquei a minha agulha, ó, lacei o fio entre os pontos, e quando eu voltei com o meu fio, eu voltei com ele aqui, ó, no meio aqui, ó, no meio da carreira anterior, aonde eu tô saindo, ó, eu voltei com ele aqui, ó, tá? Pra puxar, ó, eu voltei ele com onde já tá saindo esse fiozinho aqui, ó, ali, ó. E não é aqui que eu puxei nos outros a minha agulha entrou aqui, tá vendo a diferença, ó? Entrou aqui e não aqui, tá? Então, ó, a diferença ali, ó, vai dar a diferença nos teus pontos se tu colocar um ponto em cada lugar. E vai dar a diferença aqui no teu acabamento também, porque um ele vai estar mais assim, o outro vai estar mais assim. E na visualização final não vai estar tão perfeitinho. Então, eu tô com a minha agulha aqui e vou voltar lá pra onde tá essa agulhinha aqui, que é no pé da carreira anterior, entre os dois, ó. Daí agora eu vou laçar da altura, tirar, e agora sim ele vai ficar perfeito na hora que eu unir aqui, ó, tá? Não tá tão colado como estava antes e está igual aos outros. Agora eu vou te mostrar na carreira próxima. Outra coisa é que notem que vai parecer que o teu cesto abre assim, é normal, tá? Parece que ele tá abrindo. Cada ponta ele vai fechando uma e abre o de cima. Quando tu vier finalizar aqui, ó, ele vai fechar direitinho, tá? E a outra coisa que eu queria te falar é sobre essa correntinha aqui, para cuidar, para ela ter o mesmo tamanho em todas, porque senão fica mais esburacado aqui, não fica tão bonito, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos fechar essa carreira, eu vou esticar, vou inserir minha agulha na correntinha, na primeira, entre os dois, e puxar essa laçada para fechar, ó. E aí, na hora que eu insiro e puxo, eu já dou uma puxada, ó, tá vendo? Forcei aqui para te mostrar, ó. Eu já puxo para fechar, porque a minha agulha vai entrar aqui e eu já vou laçar ele lá, ó, para ele ficar perfeito. Posso dar uma ajustada aqui se precisar. Vou laçar e ter o meu primeiro ponto aqui. O meu primeiro ponto para começar a carreira anterior, ó, que veio a argolinha junto ali. Só ajusta, tá? E aí, para começar a próxima, eu vou voltar lá no anterior, no marshmallow anterior, de baixo, ó. Vou abrir aqui para mim visualizar bem, ó. Abro aqui, ó, para ver onde eu vou colocar minha agulha, tá? Então, quando eu voltar na diagonal, ele vai entrar no pé do outro, da carreira anterior, na diagonal, ó, tá? Então, ele vai entrar aqui, ó, e todos eles eu vou botar o ponto nesse detalhe aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui, ó, nesse furinho aqui, tá?
é onde eu vou botar minha agulha e tem que ser todos iguais. Então, eu tô com ele aqui, vou lá na diagonal, laçar, opa, trago, dou altura, laço e tiro a torcidinha do marshmallow. No próximo, vou lá na diagonal e tiro, tá? Ó, e aqui que eu queria te mostrar, ó, aqui eu deixei uma maiorzinha pra mim te mostrar aqui como ela fica esburacada. Não sei se dá pra ver no vídeo, ó, que ela tá maior que as outras. Então, é nessa hora aqui que a gente tem que cuidar, ó, nessa aqui, onde tá a agulha, tá? Essa é quem vai fazer essas correntinhas aqui. Então, a agulha tem que estar justa aqui, ó, não posso deixar ela assim, ó, que ela vai ficar solta aqui, vai ficar feio. Então, eu ajusto, laço, vou lá na diagonal, lá naquele buraquinho, ó, aqui, na diagonal, ó, vou inserir minha agulha aqui, tá? Entre os dois pontos, ó, da carreira anterior. Vou inserir ali, vou laçar, tirar. Esse ponto você tem que fazer um pouquinho de força, puxar e vou dando a cara de marshmallow. E aí eu vou ajustando aqui pra ficar perfeitinho, tá? Então é importante ter esses olhares aí, pra tu puxar no mesmo lugar, ó. Aqui eu botei no lugar errado, ó, tá vendo? Eu não tô com a minha agulha aqui no buraco entre os dois pontos, eu coloquei minha agulha no meio do ponto anterior, e não é aqui que eu quero, porque senão vai ficar diferente dos outros. Então, eu vou lá no meio do ponto da carreira anterior, laço e tiro. E assim eu vou seguindo, ó, no meio, para o meu ajuste interno aqui fica todo certinho aqui, ó, como esses, tá? Aqui tem um fiozinho de acabamento, aquele que a gente escondeu. E aí eu venho com eles aqui certinho, então eu vou fazendo. Lembrem que, ó, o meu fio tá aqui, ó, eu já vim com ele daqui, agora eu vou no outro, ó, opa, tá certo? Tá, é que tá muito aberto, ele começa a abrir, ó. Lembrem que eu tô com o meu fio já saindo daqui, eu vou lá no outro, ó, laço, vou na carreira anterior, laço, puxo e vou. E assim eu vou fazer toda a carreirinha, tá? A terceira carreira do marshmallow nessa cor e volto pra gente mudar a cor. Oi, gente, então cheguei aqui no último, ó, como ele tá direitinho internamente e direitinho externamente, tá? Tô com o fio de novo aqui me atrapalhando. Eu gosto mais desse fone, gente. Cheguei no último pontinho, vou cortar aqui com uma sobra para fazer acabamento. Vou tirar o fio de mousse de maracujá de cena e entrar com o fio champanhe, tá? Que é a mesma corzinha que a gente usou na bordinha aqui, tá bom? Então agora o que que eu vou fazer? Eu vou vir com ele e tirar essa pontinha toda pra fora, tá? Vou tirar ele aqui e vou fazer o fechamento da carreira. Da mesma forma, eu vou fechar, tá? Puxa aqui pra ele ficar bem ajustadinho, ó, tá? Ajusta teu cesto. Isso já vai dar uma fechada. E eu vou colocar embaixo, ó, da primeira correntinha, tá? Entre os dois primeiros pontos. E aí, eu vou laçar esse fio lá pra trás. E da mesma forma, eu vou fazer aquela voltinha pra correntinha voltar pra cá. Vou pegar a agulha mais fina, inserir minha agulha por dentro, ó, pegando aquelas duas alcinhas, a interna e mais a da correntinha que eu quero que ele volte. Então, eu vou laçar ali meu fio e trazer lá pra dentro do cesto, tá? Ó. E aí, aqui é aquele momento que a gente ajusta pro cesto ficar com as correntinhas todas iguais, né? E ficar bem retinho, fechadinho. Isso aqui, essa fiozinha aqui eu posso crochetar junto, mas eu gosto de fazer assim, ó. Dar essa torcidinha aqui, ó, que eu vou dando uma... prendendo ele aqui, né? Ó, passa por dentro das correntinhas e aí tu vai dando torcida assim, né? Tá bem seguro aqui, já passei nos 3, 4 pontos, ó. E ele já deu voltinhas ali, tá bem preso, não vai soltar aqui,
Então, agora eu vou entrar com essa cor. Da mesma forma, só vou te mostrar a troca de cor. Tá? O meu cesto tá perfeito aqui por dentro, acabado, ó. Eu não tenho um ponto de onde comecei, então eu vou inserir minha agulha aqui, ó. E vou laçar com aquela sobrinha, tá? Deixando aquela sobrinha, vou laçar. Lembra que eu botei entre os dois pontos marshmallows, embaixo da correntinha. Laço aqui, levo pra frente. E aqui, essa sobrinha eu vou esconder junto e esse é o fio que eu vou trabalhar. Então, ó, eu vou dar altura como se eu fosse fechar e em vez de fechar, eu vou fazer o mesmo. Vou lá no meio dos dois pontos anteriores, ó, aqui no meio no buraco, vou inserir a agulha, laçar, dar alturinha, laçar e tirar. Aqui, ó, ele soltou, porque o fio tava solto aqui, ele soltou um pouco, vou dar uma ajustada aqui. Nós vamos no próximo, laça, vai lá no meio dos dois pontos anteriores, lá embaixo, dá altura e laça. E assim a gente entra com a segunda cor, tá? O ponto é igual, a gente só finalizou a outra cor ali e começou a subir essa. Vai dar um cestão esse aqui, porque eu fiz na base de 15. Cuida sempre onde sai a tua agulha aqui, ó, pra ela sair no mesmo lugar, tá? Ó, aqui ela tá pegando no fio ali, ó, e eu quero que ela saia depois do amarelo, ó, pra ficar amarelo e branco em todos eles, ó. Então, eu quero que ele saia depois do amarelo. Essa parte de troca de cor é onde aparece bem a diferença ali interna. Então, cuida pra fazer todos iguais, né? E ficar aí, ó, quer ver, ó? Aqui, ó. Eu puxei por ali, tá? Sem cuidar, lacei e tirei, ó. Aqui ele não tá igual, ele não tá depois do amarelo, tá vendo? Que ele vai ficando diferente ali, ó. E aí o acabamento não fica tão bonito internamente, né? A gente quer ele bem certinho ali. Então, a gente vai lá, busca colocar, ó, depois do amarelinho. Aí, laça. Traz pra frente, pra cima, altura e tira. Aqui fica fácil de ver esse pontinho aqui, ó. Ó, tá vendo que o meu ponto tá saindo aqui, o branco, ó. Tá? Então, é no próximo, ó. Aqui dá pra ver a diferença. Quando a gente tá fazendo da mesma cor, fica mais difícil de enxergar. Então, aqui eu já tenho branco, eu vou no próximo. Laço. Vou lá no interior, na diagonal. No meio. Vejo se ele passou no lugarzinho certo ali, ó. Depois do amarelo, trago, dou altura e tiro. Percebam que eu tô já escondendo esse fiozinho aqui, ó, tá? Essa sobrinha. Tô camuflando ele ali. E assim eu vou fazer toda a minha carreira, minha carreirinha aqui de cor champanhe, tá? Minha primeira carreira de cor champanhe. E o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer 3 carreiras de cor champanhe. Eu fiz 3 de amarelo, vou fazer 3 de champanhe, ele vai ficar nessa altura também, tá? Com 3 carreiras. E aí, o fechamento da cor é o mesmo que a gente fez aqui. Eu vou fazer 3 carreiras iguais e volto pra gente finalizar. Gente, cheguei aqui então na última carreira do fio da cor champanhe. Fiz 3 na mousse de maracujá, 3 na champanhe. E tô fazendo aqui meus últimos pontos marshmallow. Então, eu vou laçar, trazer pra frente. Uma dica que eu faço, eu boto o dedo aqui atrás, ó, pra ver se a agulha entrou ali no lugar certo. E aí, laço, trago pra frente e tiro, né? Dá aquela altura e tira. Aqui é onde eu falava antes que era amarelo, né? Agora não é mais amarelo, eu tô na cor champanhe. Então, ali, ó, ele tem que estar depois desse aqui, para eles ficarem todos iguais. Observa isso, traz pra frente, dá altura, laça e tira. E vamos aqui pro último pontinho. E aí, a gente vai fazer aqui agora o fechamento normal, de ponto baixíssimo, tá? Eu tô com o fio. Uma esticadinha até a correntinha ali, ó. Inserir a minha agulha de frente pra trás na correntinha, laçar o fio pra frente e já tirar. E aqui tu já ajusta, né?
Quando tu puxa, que tu deixa bem justinho aqui pra já ir fechando o teu cesto. E aí nós vamos seguir aí com ponto baixíssimo em toda a volta do cesto, né? Mesmo baixíssimo que a gente fez lá embaixo. Insere embaixo da correntinha, laça e passando por dentro do outro. Ponto baixíssimo e vamos fazer o fechamento invisível ali, fechamento perfeito, né? Acabamento perfeito na bordinha. E ele vai estar prontinho aí pra te usar o seu cesto, botar no kit maternidade, né? Ó, e aí quando eu dou esse acabamento, ele completa ali, ele fica, ó, boleadinho aqui já e faz esse fechamento. Vou chegar aqui no fim e te mostro. Cheguei aqui no fim, ó, vou fazer mais esse e mais o último, ó, que daí tem aquela entradinha ali, né? Vou fazer o último e dou uma esticadinha para finalizar daquele mesmo jeitinho que eu gosto de mostrar para vocês com a agulha de tapeceiro e com a agulha, deixa eu pegar uma aqui, e com a agulha normal, que dá para fazer de qualquer jeito. Puxo ela toda para fora, vou botar aqui na minha agulha de tapeceiro, que fica bem fácil de visualizar. Essa aqui é uma agulha 13, tá? Ó, tô com ele aqui, vou fazer da mesma forma, esticar, tá? Ó, quando tu estica, tu percebe que essa correntinha já tá no meio daquela ali. Então, eu vou na próxima, ó. Vou lá na próxima e insiro o meu fio ali. E agora, daquela mesma forma, eu preciso fechar a correntinha aqui. Eu vou inserir aqui no meio e vou pegar aquela da diagonal, que eu faço com a outra agulha também. Que eu fiz anteriormente aí no cesto. Opa! Aqui, ó. Peguei as duas na diagonal. Essa da onde eu estou inserindo ela de volta. E mais aquela meia de cima. Meia correntinha da lateral e meia correntinha de cima. Então, eu fiquei com duas na agulha, passo esse fio lá pra cima. E agora, eu vou lá naquele que tinha o buraquinho ali torcidinho, vou inserir embaixo dessa correntinha que tá, que ela fica entradinha ali, eu não sei como fala. Ó, ela fica entrando ali, né, fica escondidinha, tá? E aí, eu puxo pra frente, fechei, ó, agora eu tenho a correntinha aqui e a correntinha aqui, mas eu preciso esconder esse fio. Então, como eu quero que ele volte pra ali, ó, preciso que ele volte pra ali, eu vou passar ele lá pra dentro. Com a agulha de tapeceiro fica bem fácil. Puxa lá pra dentro e como eu já estou, ajusta aqui, ó, ficou todas as correntinhas iguais, e o meu cesto boleadinho, lindo, esse ponto é demais, gente. E aí, eu já tô com a agulha de tapeceiro aqui, já vou aproveitar aí, terminar o serviço, ó. Passei por dentro de uns aqui, vou puxar. E eu gosto, né, quem é aluna que já sabe, eu gosto de passar uma colinha. Então, eu vou passar a colinha ali e vou cortar bem justinho. Eu passo a colinha bem dentro ali e corto, tá? Fizemos aqui a finalização, daí tu ajusta aí pro teu cesto ficar lindo. Temos aí dois tamanhos de base diferentes de cesto, ficou um cestão. E eu vou vir te mostrar aqui por que eu fiz esse cestão. E aí, agora, chega aquele momento em que tu pode aí fazer infinitas, eu vou te mostrar algumas que nós temos, ó. Infinitas variações aí de decoração do cestinho para bebê, tá? Lá vocês vão ver algumas no Instagram e Face, nas redes sociais, né? E aqui nós temos muitas opções. Essas aqui são tudo lançamento. E o meu fio de novo. Aí vocês vão ver aqui algumas possibilidades que a gente tem de incrementar aí o nosso cesto, né? Pode botar o nome da criança, tanto no acrílico quanto no corino, né? Olha que amor esses nossos lançamentos, tá? E aí, tu pode enfeitar muito aí, botar aí, ó, o que tu desejar pra enfeitar, tá? Aqui,
Nesse kit aqui eu vou usar as borboletinhas, com a possibilidade de botar o nome da criança. Então, ó, que coisa mais amada. Esse aqui é no acrílico, tá? E olha aqui a opção. E aí tu pode botar corino, pode botar, né, infinitas, de acordo com o gosto da cliente. Aqui tu pode botar o nomezinho da criança, né? De acordo com o gosto aí, ou o que a tua cliente quiser, tu pode decorar. Tá bem, gente? Olha que amor. Tá? Amor. Bem que eu falei. Tá, gente? Então esse é o cesto, um dos cestos do kit maternidade, tá? E eu vou te mostrar outra proposta depois com esse cesto. Esse mesmo cesto vai poder usar em outras datas, tá? E eu vou vir aqui te mostrar que eu tenho uma opção, ó, de nomezinho de criança. Esses acrílicos aqui estão com película. Aí no vídeo fica mais, ele é mais opaco, tá? Mas ó, que amor. Em nuvem, então ó, é possibilidades infinitas, né? Bom é a gente sempre ter aí, ou um de cada, né? Eu gosto de guardar, o cliente normalmente vem uma a mais, né? A gente sempre faz uma a mais. E aí fica, a gente vai ficando com um de cada, assim, pra mostrar pro cliente, pra dar opção, tá? Tem esse aqui também, que é lançamento também, tá? Então aí vocês vão ver, ó, esse, olha que amor, o dourado nesse tom, né? Tá com a película aqui, tem que tirar a película. Mas olha que graça. Não gosto de tirar muito porque elas ficam soltas que podem arranhar. Mas olha que graça, tá? Então é assim, gente. Depois com o kit todinho pronto, vocês vão ver aí quanta lindeza. Tá, gente? Tá aí a nossa aula. Espero realmente que vocês tenham gostado e que aproveitem muito. Lembrem-se que a ideia sempre é que vocês não aproveitem só para esse fim, né? Não só para um kit maternidade, mas para cestos, né, diversos, para cachepô de planta, para cachepô de guardar produtos, enfim, criar muito por aí, tá bom? Então, próxima aula eu trago as outras peças. Beijo, beijo.